Olá, queridos, estamos começando mais um Tadel Online e nós queremos que nessa noite o Espírito Santo vai falar muito conosco. Nós tivemos aí uma palavra abençoada do nosso pastor Francisco e eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado por esse Tadel Online, muito obrigado pelo que o Senhor vai falar, pelos ensinamentos que o Senhor vai trazer às nossas vidas nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem a nos transmitir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, gente, nós tivemos uma palavra muito especial do nosso pastor Francisco, que está ministrando, nesse Tadel, ministrou mais cedo para pastores e líderes e agora à noite também para toda a igreja. E nós vamos falar nessa noite sobre algumas colunas da edificação da igreja local. Na verdade, essas colunas, elas são mais uma coluna de uma edificação pessoal que, querendo ou não, ela vai resultar na qualidade da igreja local. E em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6 e 7, você pode acompanhar aí conosco. 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6 e 7. E ele diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E é bem interessante, gente. Deixa eu ler o 7 aqui pra gente também. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Olha, gente, muito interessante, qual é a posição aí de Paulo. Ele reconhece que ele trabalhou, que o Apolo também teve a sua contribuição, porém, ele dá sempre o mérito a Deus. Deus é quem dá o crescimento. E da mesma forma somos nós. Nós trabalhamos, nós fazemos ativamente muitas coisas no reino de Deus, porém nós sabemos que quem dá o crescimento, quem faz crescer é Deus, ou seja, o mérito é todo dele. Se nós tivermos algum mérito, esse mérito seria de sermos escolhidos por ele, pela graça, e não porque nós merecemos, mas pela graça que nos escolheu, porque ele nos escolheu. Então nós temos esse privilégio de trabalhar no reino dele. E também, gente, todo trabalhador, ele tem um galardão. Não é? Então, assim, todos nós temos um galardão. Olha só o que diz no versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Ou seja, cada um de nós teremos o nosso galardão de acordo com o nosso trabalho, de acordo com o que nós fizemos no reino de Deus. Então é muito interessante a gente ter isso em mente, que o nosso trabalho, ele não foi e nem será em vão. Mas é óbvio que o nosso galardão acima de tudo é o Senhor, é Jesus, e nós não devemos fazer nada com segundas intenções, no caso assim, eu vou trabalhar só por conta do meu galardão. Não, eu vou fazer tudo que eu faço no reino de Deus, mas por quê? Porque eu sou grato pelo que eu já recebi dele. Ou seja, dentro do Evangelho, o espírito do Evangelho, na verdade o trabalho ele é mais voltado para uma gratidão do que para a compensação. Por isso que é muito importante nós entendermos que o nosso papel dentro do reino de Deus é exatamente esse. Nós vamos trabalhar, não uma forma de compensação ou com segundas intenções de que um dia eu vou receber alguma coisa, não. Mas eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o máximo de mim. Por quê? Porque um dia eu já recebi o melhor de Deus, que é Jesus. Mas nós receberemos sim esse galardão, como Deus ele nos promete, ou seja, é um bônus, além de tudo aquilo que ele já fez e tem feito por nós, futuramente
nós ainda seremos recompensados, né, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação no reino de Deus. Amém? E, gente, agora nós vamos ver algumas colunas que fazem parte também desse trabalho, né? A gente falou aqui sobre que Apolo plantou, Paulo regou, né? Nós falamos aqui sobre esse trabalho, né, dos dois, e também na nossa realidade nós temos um grande trabalho, né, lidando com células, lidando com o discipulado, lidando com as pessoas. E agora nós vamos ver algumas colunas para edificação pessoal e, consequentemente, a edificação da igreja, né? E eu quero citar, né, aqui, primeiramente, a primeira coluna, né, que é a coluna da humildade. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 2, você pode acompanhar aí. Efésios 4, 2, diz assim: com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Gente, é interessante que uma das principais colunas para que alguém realmente seja firme, seja um pilar no reino de Deus, é a coluna da humildade. Até por isso que ela vem em primeiro. Por quê? Porque sem humildade a gente não chega em lugar nenhum. E mas o que é a humildade? O que é a pessoa ser humilde? Ser humilde não é um sinal de pobreza ou alguma coisa assim. Ser humilde muitas vezes não é a pessoa que fala baixo ou tal, ou ali que fica só por ali pelos cantos e tal. Na verdade, o ser humilde, ele é uma decisão diária. Uma decisão diária. Não tem como a gente ser humilde, não tem como a gente, na verdade, não tem como a gente nascer humilde, né? Ninguém nasce humilde. Ninguém nasce, eu já nasci aqui completamente humilde, já sei de todas as coisas ali. Não, até porque isso não é nem humildade. Mas geralmente nós não nascemos assim, nós aprendemos no decorrer da caminhada, nós aprendemos a ser humildes, né? Muitas vezes pelas dificuldades da vida, muitas vezes pelos ensinamentos e tal. Então nós precisamos entender o quê? Que a primeira coluna de um homem de Deus, de uma pessoa que está sendo edificada, é exatamente a humildade. A segunda coluna é a segunda da obediência. Em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, você pode aí ler conosco. Mateus 28, 19, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, gente, é muito importante nós entendermos a coluna da obediência, né? E aqui nós lemos a grande comissão, né? Aquilo que Deus ele nos ordenou, aquilo que Deus deixou para que nós fizéssemos, né? Que é o quê? Que é o fazer discípulos, o levar o evangelho a toda criatura. E para isso é necessário a obediência. Então, quando eu entendo isso, eu estou obedecendo a Deus. E como é que eu posso fazer isso dentro da minha igreja local? Através do meu compromisso com o discipulado e com as células. A gente fala células, mas as pessoas pensam que a célula é somente aquele momento da reunião, quando na verdade não, as células são as pessoas, né? O que é que compõe as células? As células são as vidas, são as pessoas. Ou seja, sem pessoas não há célula, né? Então, quando eu cuido de pessoas dentro da minha célula, no discipulado, eu estou obedecendo a grande comissão. Eu estou fazendo discípulos, eu estou levando o evangelho a toda criatura. Então, por isso que a coluna da obediência também é fundamental. A terceira coluna é a coluna da fidelidade, né? Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço
escreve-as na tábua do teu coração. Amém. Olha só, o versículo 4 é bem interessante também, que diz assim: e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Ou seja, a fidelidade, ela agrada não somente a Deus, mas como aos homens também. É claro, muitas vezes as pessoas falam, o melhor é agradar a Deus do que os homens. Com certeza, é infinitamente melhor agradar a Deus do que aos homens, quando o princípio dos homens vai contra os princípios de Deus. Porém, é importante também eu entender que quando eu sou fiel à minha liderança, quando eu sou fiel ao meu amigo, aos meus liderados, à minha esposa, aos meus filhos, ao meu marido, ou alguma coisa assim, eu estou sendo fiel a Deus também. Por quê? Porque o compromisso que eu faço com os pequeninos também não deixa de ser um compromisso que eu faço com Deus. Ou seja, então a fidelidade, ela também está atrelada a Deus e aos homens. A quarta é a coluna da transparência. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, 2 Coríntios 3, 2, diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestas como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ou seja, a transparência. E a transparência, ela fala exatamente de nós servirmos de cartas para as pessoas. Mas como assim servir de cartas para as pessoas? Ou seja, quando eu tenho uma vida transparente, querendo ou não, eu estou exalando Jesus. Quando eu sou transparente no meu discipulado, quando eu sou transparente com a minha família, ou seja, eu sou a carta viva, ou seja, eu sou a palavra de Deus viva através do meu testemunho. E transparência é testemunho. E é por isso que nós precisamos entender e viver na nossa vida esse princípio de transparência. E a quinta e última coluna é a coluna da lealdade. Em Tito, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. A fidelidade também, ela é semelhante à lealdade. Nós chamamos de fidelidade a homens e a Deus também, e a lealdade da mesma forma. Se tratando aqui, nesse caso de Tito, era necessário que ele fosse leal, à pessoa que estava cuidando dele, que foi enviado por Paulo, então era necessário ele ter essa lealdade, prestar contas e tal. Então, a lealdade também, ela vai no aspecto do homem para o homem. Quando eu honro a minha aliança com o homem, eu também estou honrando a Deus. Como eu disse mais uma vez, é óbvio, se o que o homem me pedir for contra aquilo que Deus ele expressa na palavra, então eu também não vou seguir. Então eu não preciso ter essa lealdade. Por quê? Porque eu preciso ser primeiramente leal a Deus. Porém, se aquilo que o homem está pedindo ou está ali num acordo não atingir, de alguma forma, os critérios ou os princípios da palavra de Deus, então não tem problema eu honrando, sendo leal com o homem, eu também estou sendo leal a Deus. E para a nossa realidade, é nós entendermos que nós devemos ser leais à nossa liderança. E o que é ser leal à liderança? É falar a mesma linguagem. É entender que nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes em muitas coisas, porém, estamos todos caminhando na mesma direção. Todos queremos o crescimento, todos queremos que as pessoas sejam edificadas, que a nossa própria vida seja edificada, que os nossos discípulos sejam edificados, que o mundo seja cheio da glória de Jesus. Então, dentro disso, nós podemos falar a mesma linguagem, caminhar na mesma direção, com amor, com acolhimento, com solidariedade e sendo um verdadeiro exemplo de Cristo. Amém?
Então, queridos, essa foi a nossa palavra. Foram 5 colunas, né, que eu acredito que vai edificar muito a sua vida, né, e que se você colocando isso em prática, não somente na sua vida, mas também procurando compartilhar isso com os seus discípulos, liderados, com a sua liderança, vai ser muito, muito, muito importante, até mesmo com a sua família, né? Que os princípios de Deus, eles são incríveis, que a gente consegue aplicar, né, em qualquer lugar, família, empresa, ministério, né, em qualquer lugar, os princípios do reino de Deus, eles caem bem, eles se encaixam bem. Amém? Então eu vou orar por você agora. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse Tadel tão abençoado. Muito obrigado por essa palavra que entrou em nossos corações. Nós queremos, ó Pai, ser um pilar, ó Deus, na Tua casa. Nós te dizemos, Espírito Santo, que o Senhor pode contar conosco, Pai, para o que der e vier. Nós queremos ser moldados no nosso caráter e crescer em Ti. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aí, ó Deus, assistindo o Tadel online em suas casas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.